bom dia. Aqui é Edmilson Manguel. Então, passo agora para a explicação do código que gera o relatório. Então, primeiro declaramos as bibliotecas que vamos usar. A primeira delas sendo o stdio, que vai gerenciar funcionalidades relacionadas com input e output do nosso programa. Depois temos o Standard Library, que é a biblioteca padrão da linguagem C. Depois string, que contém algumas funções de strings que também iremos usar no nosso programa. Então, a primeira coisa que escolhi fazer é definir a estrutura de dados do item, que é o item principal do nosso relatório. Nesse caso, é um relatório de um inventário de frutas, não é? Então, quais são os dados que a fruta contém para o nosso relatório? Então, temos o nome da fruta. Eu escolhi dar um comprimento máximo de 50 caracteres, apesar de que não iremos ultrapassar esse comprimento, é só por precaução. Depois vamos ter um preço do tipo float, uma vez que queremos também considerar casas decimais, porque os preços por vezes 10 meticais é 50 centavos, aí vai. Depois temos um integer para a quantidade. E por último, eu também quero saber o estado de conservação da fruta que pretendemos inserir a dado momento. E eu dei um comprimento máximo de 10 caracteres para este dado. E o estado de conservação pode assumir um desses três valores: bom, médio, mau. Então, essa é a definição da estrutura de dados fruta. A seguir, definimos a função que vai lidar com a inserção da fruta no array ou no vetor. Então, esta função não retorna nada, ela simplesmente faz algo, daí que temos o void. Ela toma alguns parâmetros, que são o array de frutas, o tamanho da lista, que esse tamanho também é gradualmente atualizado ou incrementado sempre que inserimos uma nova fruta. E também temos aqui nova fruta, que é o nome da fruta que vamos inserir. Então, como é que isto funciona? Primeiro, vamos exibir o número total de frutas que temos na nossa lista, que é este dado aqui. Este representa o tamanho do relatório. E sempre que fazemos a inserção de uma nova fruta, inserimos num dado índice. Esse índice, quando estamos a inserir uma fruta nova, vamos inserir na última posição disponível. E essa última posição é representada, é claro, pelo tamanho da lista. E depois de inserirmos, o que fazemos? Incrementamos o tamanho da nossa lista. Fazemos um incremento unitário. Depois passamos para a definição da impressão de frutas. Apesar de que esta função cá vai tomar parâmetros semelhantes aos parâmetros que iremos assumir na nossa função que gera os relatórios. Então, como é que ela funciona? Imprimimos primeiro um título daquilo que pretendemos fazer. Inventário de frutas. Definimos um for loop. Esse for loop percorre até alcançar o tamanho do nosso array, ou seja, ela vai exibir todos os dados contidos na nossa lista, no nosso array. Então, o que isso consiste? Esse inventário vai ser para cada elemento, daí que temos aqui os índices a incrementarem gradualmente. Então, para cada elemento, o que nós queremos ver? Queremos ver o nome da fruta, o preço da tal fruta, especificado para 2 casas decimais. Queremos ver a quantidade, queremos ver o estado de conservação também. Então, fazemos a leitura das propriedades
Na fruta em que nós nos encontramos, queremos ver o nome, preço, quantidade, estado de conservação. Passamos para outra fruta, através do índice, queremos ver os mesmos conjuntos de dados. Depois vamos para a geração do relatório. Logo, a primeira coisa que fazemos aqui na geração do relatório é lidar com o edge case. Ou seja, nós queremos evitar processamentos desnecessários. É por isso que nós fazemos uma verificação. Verificamos se temos algum dado na lista. Então, se o comprimento, se o tamanho do array for 0, não vamos fazer nada. Saímos da função. Agora, caso essa verificação seja falsa, daí que vamos fazer toda a lógica referente à geração do relatório. Como é que essa lógica funciona? Primeiro, aqui, ao gerar o relatório, nós cá estamos a gerar uma espécie de um resumo. Este resumo contém o preço total, que é o somatório de todos os preços das frutas contidas no nosso relatório, a quantidade total, que é a quantidade de todas as frutas também, e também um resumo de quantas frutas nós temos com bom estado de conservação, médio estado, mau, etc. Então, nós aqui, como é um resumo completo, nós fazemos um for loop para extrair essas informações aqui. E essas informações são as informações que iremos apresentar no final do relatório. Como é que nós atacamos essa lógica? Primeiramente, nós fazemos um for loop, não é? Este for loop aqui extrai os detalhes das frutas. Primeiro, ele vê este for loop aqui é um for loop para uma funcionalidade bem específica que diz respeito à fruta que pretendemos analisar a dado momento. Ou seja, nós vamos pegar uma fruta e vamos dizer toda a informação referente àquela fruta específica. O for loop de baixo pega informações de todas as frutas contidas no relatório. Vamos lá ver como é que isso funciona. Eu primeiro analiso uma dada fruta, a fruta na posição 0, não é? Então, pego aquela fruta e vejo tudo sobre ela. Primeiro vejo qual é o nome da fruta, depois qual é a quantidade total daquela fruta específica e quais são os estados de conservação daquela fruta. E depois faço isso para a próxima fruta, assim sucessivamente. Se no índice 0 eu tenho banana, eu pego banana e vejo, ok, qual é o nome? Banana. Qual é a quantidade de bananas que eu tenho? Imprimo para o usuário. E quais são os estados de conservação? Mostro. Depois vou para a fruta subsequente. Agora aqui é o resumo mais amplo, que já é de todas as frutas e todos os preços totais de todas as frutas. Por isso que primeiro eu incluo esse somador aqui. Este somador vai acumulando, o acumulador, né? Ele vai acumulando todas as informações referentes às frutas contidas no meu relatório. E aqui também tenho um acumulador que vai acumulando as quantidades totais das minhas frutas. A seguir, para os somadores dos estados de conservação, eu primeiro pego uma determinada fruta, vejo o seu estado de conservação, vejo se faz parte dos estados bons, caso seja verdadeiro, acumulo nos bons. Então, essa função aqui é a função que eu pretendia obter desta biblioteca de strings. Essa é uma função que sou dado ao acessar essa biblioteca. Essa é a função string compare. Então, string compare, quando ele retorna 0, mostra que os dados avaliados são verdadeiros, não é? Ele podia retornar true ou false, mas no caso do string compare ele retorna 0
ou acredito que o outro valor que ele retorna é menos 1, caso o resultado da comparação seja falso. Então, o mesmo acontece aqui, meu propósito é obter 0, caso eu obtenha 0, então quer dizer que sim, a comparação do primeiro parâmetro pelo segundo parâmetro retorna-me um verdadeiro. Então, faço a mesma comparação aqui, string compare, tomo o primeiro parâmetro, fruta em questão, ou seja, a fruta que estou a avaliar em dado momento, comparo com o médio, se for 0, então incremento para os médios que eu tenho, ou as frutas em estado de conservação médio. E depois rodo o loop para quê? Para cada um dos itens do meu array. Depois exibo o relatório, onde eu vou mostrar o preço total do inventário. Isso aqui já é um agregado de todos os preços de todas as frutas que eu terei inserido. Quantidade total de frutas também é o agregado. Estado de conservação, o agregado de todas as frutas boas, médias e mais que eu tenho. E isso, é claro, são o quê? São integers, são valores inteiros. E depois vamos à implementação da função que lida com a remoção de frutas, não é? Ou de itens no meu relatório. Aqui, remoção, eu primeiro pego como primeiro parâmetro o array em si, pego também um outro parâmetro que é pego outro parâmetro que é o tamanho do array, também pego a posição, em que o usuário pretende remover o elemento. Então, primeira condição é que a posição inserida pelo... Aqui é um edge case. Aqui eu faço a verificação do edge case. Primeiro, tenho que certificar que a posição em que o usuário acaba de inserir é um número positivo. Segundo, a posição não pode ser superior ao número total de elementos que eu tenho. Caso a posição dada pelo usuário recaia sobre qualquer uma dessas condições, então eu não faço nada, porque é uma posição inválida. Saio da execução da função de remover fruta, não faço nada. Depois, caso essa verificação não seja executada, então caso isso não seja executado, daí que eu vou fazer as operações relacionadas com a remoção do elemento. Inicio o meu loop a partir da posição inserida pelo usuário, pego o comprimento, vou até o total do array, faço a atribuição daquela posição do usuário, ou seja, faço uma espécie de um override. Eu substituo a posição do array pela posição subsequente, fazendo com que aquela posição que foi dada pelo usuário pare de existir, porque aquela posição essencialmente é atribuída um novo valor, e o valor que ela é atribuída é o valor contido no elemento a seguir. E depois subtraio um elemento do número total de elementos que eu tenho na minha lista. Ou seja, caso a minha lista previamente tenha um tamanho de 10, depois de remover esse elemento, a lista passa a ter um novo tamanho 9. Então, por último, nós temos uma função chamada encontrar posição da fruta. Esta posição K, esta função aqui, ela essencialmente porque na execução do nosso programa, o usuário vai remover o nome, vai remover dadas frutas inserindo o nome da fruta que ele pretende remover. Então, uma vez que ele vai inserir o nome, que é deste tipo aqui, nós pretendemos obter o valor numérico daquela fruta, não é? Ele insere o nome e nós usamos essa função aqui para obter
o índice numérico daquele valor. Então, após isso, nós vamos à execução do programa principal ou do programa em si. Como é que essa execução funciona? A execução inicia com a definição de alguns dados. Primeiro, declaramos o array da nossa estrutura fruta. Podemos ter 50 elementos no máximo. Definimos o tamanho do... Inicializamos o tamanho com o valor 0. Declaramos uma variável do tipo integer chamada opção, que são as opções que serão escolhidas pelo usuário. Declaramos uma variável que pode tomar no máximo 50 caracteres, que diz respeito ao nome das frutas. Então, o nosso programa todo irá rodar nessa estrutura do while, e nós vamos sair do nosso programa caso o usuário escolha a opção 5, e essa opção essencialmente tira-nos da execução do programa. Então, logo que o usuário executar o programa, ele é apresentado com um menu, e o menu permite com que ele escolha uma dessas opções. A primeira opção é de inserção, a segunda é de remoção e a outra é de exibição de valores. Temos também a última, que exibe o relatório. E com a opção 5 nós podemos encerrar o programa. Então, primeiro, o usuário é dito que pode escolher uma opção. Capturamos a opção escolhida por ele e executamos esse switch case, essa estrutura switch case. Então, no primeiro caso, que é o de inserção, nós tomamos alguns valores. Nós primeiro fazemos uma pequena verificação. Na nossa verificação, nós verificamos se já inseriram muitos valores que já ultrapassam aquilo que foi o limite que nós definimos de 50. Agora, se ultrapassa, então não há nada que pode se fazer. Apenas informamos ao usuário que o inventário está cheio e saímos da execução do programa. Agora, caso essa verificação seja falsa, simplesmente vamos executar. Vamos definir uma nova fruta e depois vamos começar a atribuir os valores aqui. Vamos dizer ao nosso usuário que ele deve dar o nome, vamos dizer ao usuário que ele deve dar-nos o preço, a quantidade, etc. E depois vamos chamar a função de inserir com esses valores inseridos pelo usuário como parâmetros. E depois vamos voltar a exibir o menu. No caso do usuário escolher a opção 2, a opção 2 nesse caso é a opção de remoção. E aqui nós vamos ver o porquê de termos criado essa função auxiliar aqui, chamada encontrar a posição. Porque nós queremos que o usuário insira o valor que ele pretende remover como string. Quando ele insere o valor que ele pretende remover como string, nós vamos converter em integer. Primeiro vamos ver se a posição existe aqui, não é? Caso a posição realmente exista, nós vamos chamar a função remover fruta, que toma esses parâmetros que definimos anteriormente, e ela também vai tomar a posição já convertida para integer. Caso o usuário insira uma fruta que não existe, nós vamos chutar essa mensagem aqui. E depois vamos sair deste caso e retornamos o menu para o usuário. Então, o mesmo acontece aqui na impressão de fruta. Ele escolhe, tomamos os parâmetros e exibimos. O caso 4 tem a ver com a geração do relatório. E caso 5
permite-nos sair do nosso programa. Então agora nós vamos fazer o teste desse programa com todas as funcionalidades que nós definimos. Deixa agora inserir uma nova tela para a visualização do nosso programa. Então agora podemos ver o nosso programa em execução. Então, cá nós temos o nosso menu com as opções que nós escolhemos. Vamos tentar gerar o relatório para ver o que acontece. Nenhuma fruta existe para ser gerada no relatório. Então vamos inserir uma fruta. Digita o nome da fruta, podemos inserir maçã. O preço pode ser 10, quantidade 4. O estado de conservação bom. Então vamos inserir umas 5 frutas. Banana. Digita o preço da fruta 12, quantidade 4. Estado de conservação médio. Então agora podemos inserir uma laranja. Digita o preço da fruta de 15, quantidade 3, estado de conservação médio. Escolhemos uma opção aqui 3, por exemplo, imprimir fruta. Então aqui ao escolher 3 nós temos o inventário de frutas, onde nós somos exibidos o nome da fruta maçã, o preço, a quantidade e o estado. E o mesmo acontece aqui. E o mesmo acontece aqui. Agora vamos gerar o relatório, que é o resumo final. O que nós vemos aqui ao gerar o relatório? Nós temos detalhes da fruta. Ele nos mostra maçã, quantidade 4, estado de conservação bom. Banana, quantidade 4, estado de conservação médio. Laranja, o mesmo. Depois temos aqui o relatório final. Preço total de inventário, que é o somatório de todos os preços inseridos e a quantidade total. Depois temos aquele agregado de quantas frutas boas, médias e más nós temos. E podemos escolher sair para sair do nosso programa. E essa foi a apresentação do funcionamento do nosso programa. E é tudo.